Olá, que a bondade de Deus esteja sobre a sua vida. Vamos juntos meditar na palavra de Deus. E hoje quero falar sobre um assunto muito especial e muito prático para a nossa vida. E o tema dessa nossa meditação é: Deus não vê como vê o homem. Vamos lá, e para isso eu quero tomar o texto do livro de 1 Samuel 16, 7, que nos diz o seguinte: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. É um texto muito especial. E o contexto era o seguinte: Deus falou isso para o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele foi o profeta que fez a transição do período dos juízes para o período dos reis, o Império de Israel. E Samuel, ele foi encarregado de ungir, de dar posse ao primeiro rei, que foi Saul, que estava reinando nesta época, já no final do seu reinado. E ele também foi orientado por Deus a ungir o próximo rei de Israel, que seria então Davi. Então Samuel estava na cidade de Belém, na casa de Davi. O pai de Davi era Jessé. E quando o pai de Davi apresenta o seu primeiro filho, era um homem forte, do exército. E Samuel, ele de certa forma, quando chega esse primeiro filho, passou na sua frente, ele diz o seguinte: esse aí é o rei de Israel. E é justamente nesse contexto que Deus falou: olha, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior e Deus o coração. Então, esse é o contexto de tudo que estava acontecendo. E Samuel foi lá para ungir o rei. Ungir é o ato de derramar o óleo sobre a cabeça dessa pessoa, oficiando esta pessoa como o rei, por exemplo, diante de Deus e também diante do povo. No Antigo Testamento, havia 3 ofícios importantes. O profeta, Samuel era um profeta. O rei, que seria Davi, e o sacerdote. Eram 3 ofícios distintos e cada um cumpria o seu papel. O rei governava. O sacerdote cuidava da religiosidade e de todo o trabalho do templo e da religião. E o profeta trazia a palavra de Deus. E Jesus, ele reúne em si esses 3 ofícios. Jesus é profeta, Jesus é o rei dos reis e Jesus também é o sumo sacerdote, segundo o próprio Novo Testamento. Portanto, alguma coisa importante para nós. Como é que nós vemos? Infelizmente, às vezes nós não vemos bem, não enxergamos bem. Por quê? Porque às vezes só vemos as coisas aparentes. E aí fazemos pré-julgamentos a partir das coisas aparentes. E por isso é que nós nos enganamos muito. Às vezes estimamos uma pessoa por alguma coisa que nós achamos e às vezes, com o passar do tempo, isso não se confirma. Ou pode ser que se despreza alguma pessoa pela aparência e depois pode-se constatar que era uma pessoa digna. Então, nós olhamos demais para as aparências e nós temos que acostumar a mudar essa situação. Temos que olhar mais para os valores, mais para a própria pessoa. Outra coisa que é característica do nosso olhar, olhamos quase que sempre com uma preconcepção. Então, por sabermos algumas coisas ou acharmos algumas coisas, nós já temos um conceito antecipado da pessoa e fazemos julgamentos, às vezes impróprios. Então, é assim que normalmente o homem vê. E o próprio Deus está dizendo que ele não vê como vê o homem. Diz aqui o texto, o homem vê o exterior,
porém o Senhor o coração. Então, como é que nós devemos ver? Precisamos aprender mais o modo de Deus. Se ele olha o coração, ele está olhando para o princípio das coisas, para os valores, para aquilo que há de verdade, sem nenhum impedimento, através das aparências. Então temos que aprender com Deus. Inclusive Jesus, de certa forma, ele nos dá uma orientação. No Apocalipse ele disse para a igreja de Laodiceia: eu aconselho que vocês comprem de mim colírio para ungires os teus olhos para que vocês vejam. Paulo, em algumas cartas, ele diz que Deus ilumina os olhos do nosso entendimento. Iluminar é trazer luz. E o ato de ver, de enxergar, ele é possível por causa da luz. Então nós precisamos de mais luz. Quanto mais luz em nossas vidas, mais nós vamos enxergar. Vamos enxergar mais como Deus. Mas como Deus olha? Ele olha pela ótica do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade. É a maneira que Deus olha. E é a maneira que nós precisamos aprender a olhar as pessoas. Isso faz parte do Evangelho. Precisamos construir em nossas vidas um olhar com mais amor, com mais misericórdia, com mais bondade, com mais aceitação. Esse é o modo de Deus. Vamos aprender isso. Não vamos ficar ligados apenas nas aparências e assim nós vamos, infelizmente, perder muito daquilo que nós poderemos ter e conviver com as pessoas. Que o nosso coração seja largo, aberto e que a nossa mente seja preparada e que o nosso olhar seja muito bom. Então, vamos tentar receber essa palavra de Deus para as nossas vidas. Deus, ele vê o coração, os homens normalmente veem a aparência. Vamos trazer essa capacidade divina para nós, lembrando sempre que Deus ele compartilha suas coisas conosco e essa é a vontade do Senhor. Deus te abençoe, coloque luz nos seus olhos, na sua mente e que a mão dele de bondade seja sobre a sua vida. Um forte abraço.